Me perdoe se eu estiver meia rouca, tossindo, é que eu realmente peguei um resfriado e eu estou me curando. Estou bem, mas ainda continuo com a tosse. Então, durante o Evangelho, se eu tossir, vocês me perdoem, tá bom? Boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite aos que estão em casa assistindo o nosso Evangelho hoje. Como nós sempre damos nosso recadinho no começo, então quero lembrar vocês que a nossa casa trabalha sempre de terças e quinta-feira, a partir das 18h30. No dia de hoje, nós temos os trabalhos habituais na nossa casa e temos a evangelização infantil, que é muito importante para as crianças. Quem tiver criança, neto, filho, tragam para assistir o Evangelho, porque é um momento importante para as crianças aprenderem um pouquinho sobre o ensinamento de Jesus. E também a nossa água purificada. Não precisa comprar aqui, podem trazer de casa água, mas é importante ter o hábito de tomar água purificada, porque a água, ela faz um complemento do tratamento espiritual. Então, que a gente possa ter esse hábito de sempre ter uma garrafinha de água em casa purificada. Quem não pode trazer ou às vezes esquece, pode também fazer essa purificação durante o Evangelho no lar. Quando faz o Evangelho no lar, também pode colocar uma garrafinha d'água e fazer o tratamento da água, porque essa água é importante para a nossa parte física e espiritual, entendeu? Então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que no começo do ano a espiritualidade nos orientou para que a gente fizesse desde o começo o nosso Evangelho, desde a introdução. Então, fizemos o capítulo 1, capítulo 2 e hoje a gente vai começar o 3, que é Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Então, vamos serenar nossos pensamentos, vamos respirar profundamente, lembrando que hoje é o dia nosso, é um dia que a gente pode nos tranquilizar, receber da espiritualidade aquilo que vem buscar. E a gente pode fazer isso através da música, do Pai Nosso cantado. Então vamos juntos sentir essas vibrações, esse tratamento tão especial que a espiritualidade nos prepara. Estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Agora e sempre, perdoai as nossas ofensas,
deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Mais uma vez, boa noite a todos os que estão em casa. Nosso evangelho dessa noite é o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. A gente às vezes não consegue compreender essa mensagem de Jesus quando ele nos fala há muita morada na casa do Pai. A gente tem que ver de uma forma assim bem singular. A gente olha para o universo e a gente vê que o universo é imenso, é infinito. Deus, nosso Pai, ele não ia deixar um universo tão grande, tão imenso, que a gente não tem nem ideia de que seja o tamanho, sem vida, sem nada, né? Então, quando a gente imagina as moradas, a gente pode imaginar que seja uma morada igual aqui no nosso planeta Terra. A gente não tem esse entendimento do que seria essas moradas. Mas a gente pode ver através dos ensinamentos da doutrina espírita que essas moradas, elas são o estado de consciência de cada um de nós. Quando a gente desencarna, aquele momento de consciência, aquele momento que nós temos, que nós trazemos conosco, é onde a gente vai habitar. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz as 5 estágios de morada, né, de mundos que tem, que a gente vai ver logo a seguir. Mas, na realidade, esses mundos dependem da nossa consciência, do nosso estado de entendimento, de aprendizado. Assim como a gente estamos aqui no planeta Terra de expiação e prova, nesses outros mundos a gente também vai aprender. E a gente vai passando gradualmente para esse estágio, de acordo com aquele aprendizado que a gente vai adquirindo. Diferente estado de alma na erraticidade. Diversas categorias de mundos habitados. Destino das terras e causa das misérias humanas. Instruções dos espíritos, mundos superiores e inferiores, mundo de expiação e prova, mundo de regeneradores e progresso dos mundos. Isso está contido nesse capítulo 3. Cada item vai nos mostrar, vai dar uma explicação do que seria esses diversos mundos habitados. Esses mundos de expiação e prova, mundo regeneradores, né? As progressão dos mundos. Então, com o passar do Evangelho durante esse mês, a gente vai ter esse entendimento. Semana passada, a nossa irmã falou da erraticidade das almas, né? Diferentes estágios de erraticidade, que nada mais é do que uma transição que o espírito ele tem quando ele desencarna. Nós, quando desencarnamos, a maioria de nós, fica na erraticidade, que é paralelo com a Terra. É um estágio onde a gente vai aprender, vai evoluir um pouco mais no nosso aprendizado, a gente vai refazer as nossas dívidas, nossas culpas, porque aqui nós temos um véu. A gente não lembra aquilo que nós fizemos em vidas passadas, que é uma bênção de Deus. Mas quando a gente desencarna e vai para o mundo espiritual, esse véu, a gente perde esse véu. Então a gente tem toda a consciência do que nós fizemos em outras vidas e do que nós falhamos nessa vida aqui. E muitas vezes é na erraticidade que a gente fica no estágio de culpa, porque a gente poderia fazer mais e não fizemos. A gente veio para a Terra com um propósito e falhamos. Não deixamos de fazer aquilo que nós deveríamos ter feito. A gente, às vezes, para seguir a porta estreita, a gente prefere seguir a porta larga.
E aí, quando a gente volta para lá, a gente se sente culpado, é onde muitas vezes é o nosso tormento. É nesse momento que a gente tem de culpa. Esta é uma das passagens mais confortantes da Bíblia, dita por Jesus aos discípulos no Evangelho de João, capítulo 14. E também contida no Evangelho segundo o Espiritismo. A expressão significa que no reino de Deus há espaço amplo e garantido para todos que creem, simbolizando o cuidado, o amor eterno. Essa passagem, há muitas moradas na casa do meu pai. Essa passagem foi expressada por Jesus numa das suas ceias, a Santa Ceia, antes da Páscoa, que ele fez com os seus discípulos. Jesus, ele sempre quando saía na caminhada para fazer suas pregações, à noite, ele sentava com os seus discípulos, né? E conversava com ele, ensinava algumas coisas, mas naquela época eles não podiam falar claramente. Jesus não podia falar claramente para os discípulos, porque eles não teriam entendimento. Então foi nesse momento da ceia, eles conversando, que Jesus falou que havia muitas moradas na casa do Pai, mas que ele ia preparar para depois voltar e explicar. Não se turbe, foi as palavras de Jesus, não se turbe o vosso coração. Crei em Deus, crei também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Quando ele falou isso para os discípulos, ele quis dizer o quê? Que ele sabia que o tempo dele estava passando, que ele ia ser crucificado, ele ia voltar para o plano espiritual. E quando ele fala que ia preparar as moradas, é porque ele sabia que no decorrer de certo tempo, ele ia trazer um mensageiro para que os seus filhos aqui na Terra, que naquela época nós estávamos lá, porque muitos de nós que aqui estamos hoje no planeta de expiações prova, com certeza nós vivemos no mundo que Jesus andava há 2000 anos atrás, porque nós temos muitas e muitas reencarnações. Para nós estarmos agora aqui, dentro de uma casa espírita, ouvindo uma mensagem, tentando se melhorar como seres humanos, ou dentro de uma igreja, não importa, né, o lugar que esteja, mas tentando se melhorar como seres humanos, como espíritos que somos, é porque nós já tivemos várias reencarnações, e em cada encarnação a gente aprende um pouco, a gente melhora um pouco, até estarmos agora, nesse momento aqui, buscando esse ensinamento. E Jesus, sabendo disso, que ia chegar esse momento certo, um momento propício para esse entendimento, para que o espírito estivesse preparado para ter esse entendimento, foi quando ele mandou o nosso Consolador, que mandou a doutrina espírita através de Kardec, que tem pouco mais de 200 anos que tem, né, 100 e poucos anos que tem o ensinamento, mas Jesus esteve aqui há mais de 2000 anos atrás, né? Então agora, depois que Kardec trouxe o ensinamento, é que nós estamos começando a ter esse entendimento do que seria as moradas, do que seria esse estágio que nós temos de consciência, e vamos progredindo cada vez mais para que a gente possa realmente alcançar esses estágios. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, pois vou prepará-lo o lugar. Foi a palavra que Jesus continuou e está dentro do Evangelho. Nessa ceia, quando ele estava conversando com os discípulos, foi o que ele falou para nós. A gente entende essas moradas como o quê? Como uma oportunidade. A gente sabe que Jesus, para ele chegar ao plano celestial, ele passou por tudo o que nós estamos passando, o que nós já passamos e o que nós estamos passando. Então, ele, mais do que ninguém, ele sabe que nós somos capazes
de galgar essa jornada e chegar no mundo superiores, num mundo melhor. Aí aqui, ó, ele coloca nesse capítulo as categorias dos mundos, que são os mundos inferiores, que são os mundos primitivos. Dentro do Evangelho não tem um outro mundo. O Evangelho ele marca 5 mundos, mas na realidade existe 7 mundos. A gente estudando, pesquisando, a gente vê que são 7. O primeiro mundo que os espíritos da verdade fala para Kardec, Kardec coloca no primeiro livro dos espíritos, é um mundo que não há vida, que é chamado mundo transitório. Esse mundo, ele não cita no Evangelho, porque é um mundo que ainda não há condições de habitação. É um mundo que ainda a espiritualidade prepara para que possa, quem sabe, futuramente, ele ser habitado. Então, por isso, só está no livro dos Espíritos, esse mundo. E aí ele coloca no Evangelho, que o mundo primitivo, que seria o mundo do começo da humanidade. Nós já estivemos nesse mundo primitivo, onde os seres que viemos, que somos nós, não tínhamos consciência do que era certo e do que era errado. A gente não tinha expiação e nem prova ainda, porque nós ainda estávamos no comecinho das nossas reencarnações. Então, esses espíritos vieram para cá para evoluir e aprender. Viemos para o mundo primitivo. Ele só passou para o mundo de expiação e prova na era que os espíritos já começaram, os pessoas que moravam nesse planeta, começaram a aprender a escrita, mexer com fogo, que o mundo ele começou a transformar de mundo primitivo para mundo de regeneração e prova. A gente às vezes pensa que quando o mundo muda, transforma, acaba, todo mundo que está nele morre. Não, na realidade, o que acontece? Esses espíritos que não querem evoluir, que teimam a fazer coisas que não deveriam, persistem na maldade, eles são convidados a ir para um mundo inferior, para um mundo mais inferior do que ele está. Só que quando eles vão, outros espíritos mais superiores vêm para esse planeta, faz uma transição de almas, de espíritos. E aí esse mundo vai se transformando aos poucos de uma categoria para outra. É o que está acontecendo agora com o nosso mundo. Que o nosso mundo é o segundo, né? Que é o de expiação e prova. Quando esses irmãos que estavam nesse planeta primitivo começaram a aprender a escrita, começaram a aprender o que é certo, o que é errado, a desenvolver o sentimento de amor, de união, eles começaram a fazer o quê? Começaram a ter as imperfeições. E aí, a partir daí, eles começaram a ter as provas e expiações de acordo com as suas reencarnações. Eles iam, a gente ia e voltava, a gente ia e voltava. Assim nós estamos até hoje, há não sei quantos anos. E estamos passando, esse nosso planeta de expiação e prova, ele está passando para a categoria de regeneradores. Esse planeta de regeneração, que o nosso planeta está passando, já faz mais de 20 anos, ele está desde 2000 com essa transição, você vê como é lento, nós estamos em 2026. Está vindo muitos espíritos que são muito mais em condições de inteligência, mais adaptado à ciência, à cultura, ao amor, e está tendo muitas mortes coletivas. Por quê? Porque é necessário essa mudança de espíritos.
E nós que aqui estamos, se não nos esforçarmos para melhorarmos, para que a gente possa, na nossa próxima reencarnação, estar nesse mundo, a gente vai continuar no mundo de expiação e prova. A gente vai para este mundo que vai se formar. Porque vai ficar no mundo regenerador só aqueles que ainda têm sentimentos melhores do que aqueles que não têm. Não que este mundo vá ser um mundo feliz, um mundo que não vai ter sofrimento. Não, vai ter. Porque as almas que ali estiverem, ainda elas têm as imperfeições, elas carregam com elas as imperfeições. Só que por ser um mundo regenerador, essas almas elas já procuram ter um descanso, ter uma tranquilidade das batalhas, dos sofrimentos, das dores que ela sentia nesse mundo de expiação e prova. Ela já vai, os espíritos que estiverem convivendo nesse planeta já vai ter o entendimento do que é o sentimento do amor ao próximo, já não vai ter tanta maldade, mas ainda vai existir maldade, mas já não vai ter tantas. E a gente começa a perceber com esses desencarnes, com esses acidentes que acontecem, com essas catástrofes, porque é necessário essa transgressão de várias coletividades de almas desencarnando e várias retornando para esse planeta. E nós já estamos fazendo isso aí já há algum tempo, não sei quantos anos a gente ainda vai ter essa transformação, mas ela tá acontecendo lentamente, mas está. Entendeu? Infelizmente, nós que aqui estamos no planeta de expiação e prova, nós já adquirimos muita tecnologia, muito esse entendimento nessa parte, mas nós se perdemos ainda moralmente. A gente ainda não conseguimos, dentro de nós, trabalhar a nossa parte moral. Nós falhamos muito ainda. Então, todo mundo, e nos livros nos fala que essa será uma oportunidade praticamente única que esses espíritos que aqui estão têm para se melhorarem, porque senão vão para um mundo mais inferior, provavelmente de expiação e prova, com muito menos dificuldade. Porque esse mundo primitivo, onde nós viemos, não tinha tecnologia nenhuma, não tinha nada que nós temos hoje. As pessoas viviam só para caçar, sobreviver. E o mundo foi evoluindo, porque Deus, quando Ele cria, Ele não para de criar. E nada se destrói, tudo se transforma. Essa palavra continua na palavra de Jesus. E depois que eu me for, eu vos aparelhará o lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Também está em João, no capítulo 14, versículo de 1 a 3. Todas essas palavras que for passada aqui estão nessa conversa que Jesus teve com os discípulos nessa ceia. Esse lugar que Jesus nos fala, vou preparar e onde eu estiver, vós também estáis, pode ser aqui, é dentro de nós. Porque a morada, na realidade, que Jesus nos promete, nos fala, está dentro do nosso coração, está dentro do nosso ser. E de acordo com aquilo que nós entendemos, de acordo com aquilo que nós fazemos, na nossa consciência, é onde a gente vai habitar. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho medo de morrer e ir para o umbral. Mas se a gente prestar atenção, muitos dos irmãos vivem nesse planeta de expiação e prova dentro do umbral. Porque vive atormentado, vive angustiado, acorda de manhã já atormentado, não dorme à noite atormentado, muitas vezes por causa de ciúmes, de inveja, de rancor. É um estado de umbral. Então, esses mundos, eles são subscritos, eles não têm uma parede, ele não tem um lugar fixo. Quando a gente vai para
o mundo espiritual de acordo com aquele movimento nosso, com aquele sentimento nosso, com aquele momento de estágio nosso, é onde a gente vai estar. É onde a gente vai ficar. São graduação de mundos, mas isso é de acordo com a nossa mente, com nossos pensamentos, com o nosso sentimento. Muitas pessoas, quando desencarnam, ficam aqui na Terra sofrendo, preso nas matérias, preso nas coisas que tem, entendeu? Às vezes preso no ódio, querendo fazer mal para uma pessoa porque ela prejudicou de alguma forma ela e ela quer se vingar, ela fica ali. Então, de certa forma, ela também está dentro do umbral. Ela também está sofrendo. E ela não está desencarnada, ela está aqui encarnada, ela está aqui. E os desencarnados também. Porque quando a gente morre, nem a gente fala que morre, mas a gente fala desencarnado, a gente só perde o corpo físico. Isso aqui é uma roupa. No mundo espiritual, a gente faz as mesmas coisas que nós fazemos aqui. Se a gente for para lá com vício, a gente vai continuar com vício. Se a gente desencarnar com sentimento de rancor, a gente vai continuar com esse sentimento de rancor lá. Se a gente desencarnar achando que não existe nada, que o mundo nosso é só esse aqui, que quando a gente morre, a gente acaba, termina, a gente desencarna e fica dormindo. Tem espíritos que estão anos e anos dormindo, porque ele se nega a acordar, porque ele acha que acabou, entendeu? Então ele fica ali dormindo, ele não acorda, porque o estado de consciência dele é aquele. Só que os ensinos que a gente aprende também dentro da doutrina é que chega um determinado momento que mesmo esses espíritos, eles são obrigados a reencarnar, que chama-se encarnação compulsória. Porque até eles mesmos têm que progredir. E é o sétimo mundo que existe, que não está no Evangelho, mas ele está na Gênesis. Que não é bem um mundo, mas é uma graduação, é uma transição planetária que tem, onde os espíritos que lá estão de luz, eles organizam, eles monitoram todos os planetas, e ali eles veem qual é o planeta que os espíritos estão tendo problemas para continuar naquele planeta, e quais são os espíritos que precisam ir para esse planeta. Então, eles fazem essas transições. E nessas transições, muitas vezes, são transições coletivas, onde vários espíritos encarnam nesse mesmo planeta, e são desencarnes coletivos, que às vezes vários espíritos desse planeta também são retirados para ir para um outro planeta. É um planeta que ele também não é planeta que o espírito habita lá, mas existe esse planeta, essa mudança planetária. Então, se a gente quer ir para um planeta de regeneração, se a gente quer ir para esse planeta, a gente tem que fazer o quê? Tem que se esforçar para se melhorar. Sentindo o metafórico não se oferece à casa física, mas sim a estar na presença contínua e no acolhimento de Deus. Salvação inclusiva destaca a grandeza do universo, indicando que graça divina e suficiente para abrigar todos os que seguem os ensinamentos cristãos. Promessa de reencontro. Jesus assegura que foi preparado um lugar para os fiéis, a fim de que estejam com Ele para sempre. Esse lugar está dentro de nós. Esse momento, Jesus está dentro de nós, Deus está dentro de nós. Nós temos um corpo físico, que é uma roupa, é um invólucro para que a gente possa evoluir. Mas todos os sentimentos estão dentro da gente.
Nós precisamos resgatar esse sentimento para que a gente possa aprender a entender e a se melhorar. Quando a gente não tem essa condição, não tem esse entendimento, a gente tem dificuldade de entender que nós somos filhos de Deus. E que Deus, Ele quer o quê? Ele quer que a gente seja feliz, que a gente tenha oportunidade. Mesmo estando no mundo de expiação e prova, nós temos tanta beleza nesse mundo que você vê como Deus é maravilhoso. Por quê? Porque Ele não quer que a gente sofra, Ele não quer que a gente passe por dificuldade, Ele quer que a gente aprenda os ensinamentos trazidos pelo seu Filho, que foi Jesus. Quando a gente começa a aprender esses ensinamentos e se esforçar para caminhar com as leis de Deus, a gente está dentro desses mundos de regeneração, está dentro desses mundos mais felizes. E cada vez que a gente vai melhorando o nosso desencarne, a gente vai passando gradualmente para mundos diferentes. Para mundo feliz, que o mundo feliz, mundo ditosos, que fala no Evangelho, lá já não existe dor, já não existe sofrimento, regeneração ainda existe. Depois o mundo celeste, que é onde estão os espíritos superiores, que já caminharam, que já tiveram suas dificuldades na Terra, como nós temos, mas que se esforçaram para chegar a esse patamar. Muitos desses espíritos não precisam mais reencarnar, mas reencarnam. Que nem a nossa Virgem Maria, né, a mãe de Jesus, ela não tem necessidade mais de reencarnar, ela não tem mais necessidade de estar no mundo de sofrimento, mas ela está aqui, no mundo aqui perto do nosso planeta de expiação e prova, trabalhando, ajudando dentro do quê? Dentro do umbral, dentro de uma casa de dor, de sofrimento. É uma opção dela, ela está trabalhando. Existe a colônia da Virgem, da Maria de Nazaré, que é a mãe de Jesus, onde ela administra essa colônia. Ela está bem pertinho aqui da Terra. Por isso é tão importante essa corrente que nós fazemos às 6 horas da Virgem Maria. Porque essa corrente se conecta com todo o planeta. E justamente com a colônia que ela se encontra, que é bem próximo do planeta Terra. Bem próximo do nosso planeta. Espero que tenha trazido para vocês um pouquinho desse ensinamento, desse capítulo 3. Vai continuar semana que vem, tem outros capítulos, vai ter explicação do nosso planeta de expiação e prova, do regeneração, dos mundos ditosos. Eu dei um resumo um pouquinho, mas conforme eu vou fazendo o Evangelho, cada um que for fazendo vai explicando um pouco mais, vocês vão ter um pouco mais de entendimento da importância desses mundos para a nossa vida, para nosso crescimento espiritual. Então vamos levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, serenar nossos pensamentos, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, agradecendo ao Mestre Jesus, a toda a equipe espiritual, pedindo vibrações para o nosso planeta, para todos aqueles que estão nesse momento de sofrimento, de dor, que eles possam ser acolhidos pelo plano espiritual através do Mestre Jesus, que essas vibrações de amor, de luz, possam se estender aos nossos lares, aos nossos familiares que nós deixamos lá, aos nossos amigos trabalhadores que por algum motivo não puderam vir por estarem doentes, que reconforte, que acalente cada coração, trazendo o necessário para cada um. E assim, com essa gratidão e com a proteção da mentora da nossa casa, Joana Dark, e toda a equipe espiritual presente que aqui se encontra, vamos encerrando o nosso Evangelho desta noite, a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrar-nos de todos os males, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Jesus. Uma boa noite a todos, vão com Deus.